Olá, aventureiros das histórias! Eu sou a professora Alba Cristina Ortega e hoje vamos mergulhar juntos em um novo conto encantado, cheio de magia, emoção e diversão. Prepare o seu coração e venha comigo. A história está prestes a começar. A Ilha do Último Baile. Texto: Márcia Correia Barros. Na época em que o Brasil ainda era uma monarquia, governado por um imperador, muitas embarcações passavam por aqui. Era quase impossível não notar uma pequena ilha, a Ilha dos Ratos, como ficou conhecida, porque muitos navegantes que chegavam ao Rio de Janeiro, ao avistá-la de longe, confundiam as pedras que existiam em sua superfície com ratos. Mas há quem diga que ela recebeu este nome porque lá viviam muitas ninhadas de ratos. A ilha ficava pertinho do porto do Rio de Janeiro, de onde partiam e chegavam os navios a vapor que naquela época eram movidos a carvão. Quando fizeram obra no cais do porto, o entulho foi levado para a Ilha dos Ratos, que acabou ganhando mais terreno e ficando um pouco maior. O lugar ganhou galpões para servir de depósito para carvões, que eram utilizados como combustível para os navios. Em 1881, o conselheiro Carlos Américo Sampaio Viana teve a ideia de transformar a ilha num posto alfandegário, ou seja, um posto de observação onde se podia ficar tomando conta dos navios que entravam e saíam do porto do Rio de Janeiro. Chamaram então o engenheiro Adolfo José Del Vecchio e ele fez o desenho de como seria a sede do posto alfandegário, mas não gostaram. O imperador Dom Pedro II, após ter visitado a ilha, disse que o lugar era um delicado estojo digno de uma brilhante joia. Não cabia ali uma construção qualquer. O lugar era muito bonito. Portanto, tinha que ter uma obra à sua altura, para que fosse admirada e guardada com muito zelo e carinho. Após ouvir o que Dom Pedro II falou, Del Vecchio ficou pensando. Ele era um homem brilhante. Inspirou-se nas construções europeias. Apresentou um novo desenho, um lindo palacete, que logo agradou muito, principalmente ao imperador. Era uma obra de arte, com sua torre central trabalhada em pedra talhada, pura delicadeza. A homenagem feita a Dom Pedro II e sua filha, Princesa Isabel, em seus vitrais coloridos, encantava a todos. O palacete tinha à sua frente a Baía de Guanabara e, ao fundo, podia-se avistar a Serra dos Órgãos. E pensar que o palacete foi construído inspirado em uma frase dita por Dom Pedro II. O palacete serviria de sede para a guardamoria e quartel dos guardas da alfândega. Era o lugar onde ficava o guarda-mor. O guarda-mor era o chefe da alfândega. O palacete ficou tão lindo que o Ministério da Fazenda
resolveu fazer um baile para homenagear os oficiais do navio de guerra Almirante Cochrane da Marinha Chilena, que estava de passagem pela corte. O palacete recebeu uma decoração caprichada. Os salões enfeitados com motivos navais, florais e espelhos. Estava tudo perfeitamente belo e iluminado, pois a eletricidade ainda era uma novidade moderna no Brasil. Para o jantar, o cardápio foi muito variado, incluindo sobremesas, e uma delas era sorvete. No cais do porto, assim como na ilha, explodiam fogos de artifícios anunciando a grande noite. Quando Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina e o príncipe Dom Pedro Augusto chegaram, a corneta tocou anunciando a família real. Todo o Rio de Janeiro estava com sua atenção voltada para aquele baile. O que as pessoas não esperavam é que ele seria o último baile. O baile aconteceu no dia 9 de novembro de 1889. E no dia 15 de novembro do mesmo ano, foi proclamada a República. O Brasil não teria mais um imperador como chefe de Estado, e sim um presidente. Por isso, o baile ficou conhecido como o último baile do Império. A ilha ficou abandonada por uns 10 anos, mas a Marinha, que tinha muito interesse nela, fez uma oferta ao Ministério da Fazenda, que era o proprietário. Trocou o vapor Andrada pela ilha e o palacete. A ilha passou para a responsabilidade da Marinha, e o palacete foi ocupado pela repartição da Carta Marítima. As cartas marítimas são mapas que orientam as navegações, mostrando as estradas do mar, para que os navegantes não se percam e não corram tanto perigo. Depois começou a funcionar no lugar a oficina de impressão dessas cartas. Hoje, essas impressões não são feitas mais lá, pois pela importância histórica, artística e cultural que a ilha tinha, ela foi tombada. Seria preservada. Ninguém poderia destruir ou alterar nada naquele local. Tudo isso graças ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Hoje, a Ilha Fiscal e o seu palacete estão preservados e podem ser visitados por todos. A Ilha do Último Baile, do tempo do Império, estará para sempre na nossa lembrança. E aí, gostou dessa aventura? Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para ouvir muitas outras histórias incríveis. E lembre-se, toda história pode transformar o nosso dia. Até o próximo episódio. Tchau!